Fala pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada aí do Infratech Podcast, podcast aí da Educartado. E dessa vez a gente vai falar aí um pouco da correlação de dados entre operação de rodovias, manutenção de rodovias, parte de projetos, segurança viária e bastante coisa. E para falar sobre esses assuntos, a gente está contando com a presença aí do Lucas. Lucas aí já é parceiro da Cartada, já participou de outros conteúdos com a gente e também traz muito conteúdo, né, Lucas, aí pro setor. Cara, fica à vontade para se apresentar pro pessoal. Eu gosto sempre de deixar o convidado se apresentar, que eu acho que fica mais interessante. Sim, sim. Obrigado, primeiramente, pelo convite, João, toda a cartada, o pessoal da organização. É um prazer poder falar com vocês que estão acompanhando aqui essa série de podcasts, né, que vão falar sobre infraestrutura rodoviária, vai falar de dados, vai falar de rodovia, manutenção, projeto, tudo que envolve uma rodovia, né? Porque é o que a gente sempre comenta, rodovia a gente sempre utiliza. A gente utiliza vias urbanas, a gente utiliza a via de formas gerais, mas de fato nós não entendemos, nós não estudamos isso, nós não somos conceituados sobre o assunto. Então, muitas das vezes, o preconceito que as pessoas têm impedem que a experiência seja positiva. Então, ver um pedágio, mais um custo na minha viagem. Você vai para a rodovia, você não quer saber do trajeto, você quer saber do seu destino final. Então, a gente não tem conhecimento sobre a causa e começa a criticar, começa a ter um certo preconceito que isso prejudica a atuação das empresas. Quando você vê uma concessionária atuando, quando você vê um DR atuando, um DENIT atuando, as pessoas não entendem aquilo ali. Então, assim, parabenizar vocês, né, pelo projeto, de estar levando informação, de passar isso de forma descomplicada, porque sempre que a gente pega um livro, um manual técnico, é um conteúdo muito fechado, muito grosso. Então, quando a gente traz isso de uma forma um pouco mais romântica para a rede social, se torna mais palpável, né? As pessoas começam a entender e colocar os profissionais aqui para falarem, né, como é que funciona o cotidiano, a rotina, é bem mais tranquilo. Então, assim, se torna mais acessível, mais digerível, vamos falar assim, e é bom que todo mundo começa a se conscientizar. E isso aí vai atrair, né, novos profissionais, vai aumentar aí o que nós temos de satisfação com o nosso usuário, que é um dos nossos clientes, né, falando enquanto concessionária. Então, assim, é muito bom e é um prazer estar aqui falando com vocês. E, assim, sou projetista e tudo, mas também sou usuário, assim como todo mundo. Então, eu reclamo, eu cobro, eu faço o papel de cliente final também. Legal, legal. Até você comentou da parte que o conteúdo geralmente ele é muito técnico, né? Sim. Eu lembro quando a gente começou a Cartado, eu não era do setor de engenharia, não era do setor de rodovia, muito menos de concessão, de conservação, e eu peguei o manual de conservação do DR para ler, para poder aprender do que a gente estava falando, o que a gente estava desenvolvendo, né? E, cara, realmente era um conteúdo bem denso, mas foi legal, assim, porque trouxe um conhecimento, mas de fato, cara, tive que ler várias vezes ali, e digerindo com calma, anotando, porque realmente são conteúdos mais Ô técnicos, João, né? e assim, as pessoas me perguntam na rede social sobre essa questão de capacitação. É claro que não é dispensável nenhuma pós-graduação, nenhum curso técnico, um curso superior, nada disso. Mas para quem quer começar, inclusive fica até uma dica, né? Para quem quer começar sem depender de uma instituição de ensino, eu quero começar hoje aqui em casa, eu não tenho que conciliar minha agenda com ninguém, eu não dependo de um valor monetário para investimento. Existem todos os materiais, manuais e normatizações disponíveis. DR e DENIT. Então você pega um DENIT a nível federal, você já dá uma estudada e você contextualiza. Uhum. Ali você tem método de dimensionamento, qual o procedimento que você vai adotar para apresentar um projeto, como é que você vai fazer a análise de dados, a busca dos dados, para implementar isso aí numa metodologia específica. E aí as pessoas entram nesse conteúdo e tem esse problema. Eles esbarram na dificuldade de muitas vezes o profissional, ele está procurando um mercado para trabalhar, ele quer se capacitar, mas ele não tem um conhecimento técnico específico. Então ele vai para um manual, é muito difícil de entender muitos conceitos. Então, foi inclusive um dos motivos para eu começar a fazer rede social, para começar a trazer conteúdo para a internet. Porque não via pessoas falando de forma fácil, de forma tranquila, para as pessoas poderem entender. Então, assim, isso que você comentou é uma dificuldade de muitas pessoas que estão na minha rede social. Como é que eu procuro conhecimento? Tem todos os manuais de normatizações vigentes disponíveis de forma gratuita. Só pegar, ler aquilo ali que você já vai ter algo oferecido, você já vai sair do zero, né? Então você vai ter algo, quando você for para uma entrevista,
Aí tem outras pessoas que nunca viram nada e você que já pelo menos leu um conteúdo técnico. Você vai saber discutir com o seu entrevistador, você vai ter algo a oferecer. Você não vai entrar como um livro em branco, né? Uma página sem escrito nenhum. Sim. Então, assim, é algo interessante. Você tocou num assunto que faz parte do cotidiano ali das pessoas que estão na minha rede social mesmo. E até falando da tua rede social, conta pra gente o que é a Rodovias, que você tem feito, e aí depois a gente entra aí no assunto. Vamos lá. Bom, o intuito começou assim, eu não gostava de rede social, cara. Eu nunca fui muito de falar, nunca fui bom pra me expressar. E o meu vocabulário me condena, eu sou mineiro. Então, assim, tem muito vício na minha fala. Mas as pessoas que estavam ao meu redor começaram a falar: pô, Lucas, a sua rotina, o seu cotidiano é legal, cara. Você acorda aí bem cedo pra fazer suas coisas, estuda, trabalha. Isso aí dá pra motivar uma galera, começa a fazer. E eu ficava pensando, mas eu tô na concessionária, eu entrei na concessionária aprendiz e fui escalando, né? Aí eu fui para auxiliar de engenharia, analista de engenharia, engenheiro e fiz a coordenação de projetos em Minas e vim para São Paulo atuar na concessão aqui. Durante todo esse tempo, eu já almejava, né, crescimento, e você começa a pensar, pô, mas se eu for para a rede social, será que eu vou quebrar muito a minha imagem? E quando eu chegar numa reunião, que eu reuni com lideranças políticas, eu reuni com o prefeito, aí você pega um presidente do DR, você pega um diretor, alguma coisa assim, e se os caras estiverem na rede social, te vendo ali se expor, de forma automática, de forma mecânica, vai chegar uma hora que eu vou ter que começar a fazer igual a maioria faz, que é fazer um conteúdo extrovertido para chamar a atenção e tal. Então eu pensei, pô, eu quero seguir nessa área, é o que me sustenta, é o que eu quero pra minha vida, né? Eu tenho isso como propósito. Então eu vou fazer relacionado à engenharia. E aí, para começar a ter dinâmica em frente às câmeras e tudo mais, eu fiz um projeto de 150 dias de gravação de vídeo às 5 horas da manhã. Só que era um conteúdo motivacional. Motivacional e li algumas reportagens do dia. Fiz isso, tive um convite para ir pra televisão. Aí foi virando uma bola de neve. Tive um convite para ir pra televisão, aí fui âncora e repórter de um programa regional, entregava para um pouco mais de 500 mil casas. E daí eu falei, dá para fazer de engenharia. Não é um assunto fácil, não é igual uma pegadinha, um negócio assim, não é um assunto fácil de chegar até de forma orgânica até as pessoas, mas vai ser interessante. Por quê? Eu comecei a me expor muito na rede social, ali nesses vídeos, daí eu vim trazendo para engenharia. Eu trouxe a minha rede social para um formato mais de engenharia, mais técnico. E aí as pessoas começavam a me perguntar, me chamavam para dar palestra, e nas palestras sempre vinham as mesmas perguntas. Por que um motociclista paga pedágio se ele não danifica o pavimento? Por que a tarifa é diferente de um pedágio para o outro? Por que caminhão paga mais? Por que não tem outra metodologia de cobrança sem ser tarifa? Mas eu já pago imposto. Porque eu falei assim, cara, eu dou uma palestra ali falando sobre projeto, eu falo sobre drenagem, pavimento, sinalização, obra de arte especial, faço 1-2 horas de apresentação, já fiz workshop de uma semana, ficar ali manhã e tarde com uma faculdade, uma instituição federal, alunos aí que se dispõem realmente ao estudo, e no final vem essas perguntas. Então o pessoal não entende um contrato de concessão, o pessoal não entende como é que funciona a logística de uma rodovia. Aí eu vim para a rede social para trazer esse conteúdo técnico para quem busca técnica. Eu trago vídeos aí de sinistros de trânsito, crash test, muita coisa também que é uma forma de ensino ativa, que a pessoa vai ver, vocês mesmos têm alguns vídeos nessa pegada, né? A pessoa vê, ela se assusta, muita gente até reclama, pô, trazendo esse vídeo para rede social, mas a intenção é justamente essa, você vê e na hora que você estiver na rodovia, você evitar aquela situação. Se acontecer e você tiver com uma atitude prudente ali, você vai se resguardar e vai conseguir desviar, vai conseguir parar, vai se portar da melhor forma possível. Então, eu explico o que é um SAL, o que é um PPD, um PCE, tudo que uma concessão faz ali na rede social. E isso aí vai atraindo as pessoas, porque é um mercado que tem uma prospecção muito alta. A gente vê aí que vai mais do que duplicar o número de quilômetros concedidos que nós temos no nosso país. Então, hoje, quando inicia uma concessão, a gente vê todo o xadrez acontecendo. Então, pegam profissionais de várias concessionárias, né? Eles recebem propostas boas e vão para uma nova concessionária. E aí fica o espaço deles ali. E aí muita gente sobe. Mas chega uma hora que tem que entrar gente também. Então, assim, se nós já temos um cenário que vai mais do que dobrar, vamos falar assim, vai mais do que dobrar,
vai faltar profissional daqui a pouco para esse mercado. E não é a escolha dos engenheiros. O engenheiro, quando ele se forma, formei com 62 pessoas. Só eu trabalho com rodovia. Mais ninguém trabalha, nem com infraestrutura. Tem alguns que trabalham com residências, mas nenhum trabalha com a parte de infraestrutura rodoviária. Então, assim, é algo que me trouxe a independência financeira, né? Construir minha família e tudo mais. E eu quero levar isso para as pessoas. Então, eu faço isso através da rede social, que é rodo.vias. Então, é bem fácil de achar. Quem tiver interesse, pode entrar lá, tiver dúvida, comentário, viu um vídeo. O pessoal gosta muito de ver vídeo em rede social e me marcar. Me explica isso aqui. Eu vi que os carros estão deslizando na rodovia. O que está acontecendo? Então, eu faço react ali e tento trazer isso de forma mais romântica, né? Que é o que eu gosto de falar pro pessoal. Bacana. A gente vai deixar também o link ali depois, pessoal, na descrição aqui do vídeo, tá? Então, fiquem aí convidados, sintam-se convidados para acompanhar também, que é bem legal mesmo o conteúdo aí que o Lucas tem trazido. E, de certa forma, ajuda cada vez mais aí junto com a gente, junto com outras pessoas aí que estão gerando conteúdo a trazer esse objetivo que você comentou, né? E eu vou te falar, o pessoal a conhecer de fato os conteúdos. Eu tô participando aí essa semana, por exemplo, tiveram vários eventos, né? Uhum. Aí eu sou convidado para ir no evento através do trabalho que eu faço em rede social. Por que isso acontece, né? A gente para reparar, já está mapeado, isso é dado concreto, que as pessoas não estão mais fazendo a opção por engenharia, como antigamente. Antigamente era uma profissão que você falava assim, cara, meu pai é engenheiro. Nossa, todo mundo parava, seu pai é engenheiro? Seu pai fala, meu pai trabalha lá na Fiat. Que o meu pai, ele constrói edifício, constrói casa. Então todo mundo ficava assim. Hoje não, hoje mudou muito para a questão de rede social, jogos, essas coisas mais virtuais. Uhum. E o profissional, o adolescente, na hora de fazer a escolha por uma graduação, tem diminuído muito. Os CREAs já entenderam isso. Então, eles estão incentivando, inclusive, a participação, né, de pessoas assim como eu nos eventos para poder mostrar isso, porque tá faltando esse tipo de pessoa, sabe? Mostrando a realidade de um profissional que dá para sustentar uma família, que dá para ter crescimento, que dá para ter um propósito de vida. Então, é um dos nossos interesses, né, de estar na rede social e realmente de motivar as pessoas. A gente recebe mensagem que compensa todo o trabalho que a gente faz, porque além de trabalhar na concessionária, que é desgastante, muito desgastante e pesado, ainda ter que trabalhar com rede social, que a gente não faz de qualquer jeito, a gente tem toda uma sistemática, uma estratégia de abordagem, mas a gente faz com esse intuito. Você recebe uma mensagem ali, decidi fazer engenharia civil por causa de você, decidi estudar transportes, já sou engenheiro formado, tô sem área de trabalhar, tô indo para transportes porque me motivou, achei legal. Tô vendo que o cenário é promissor. Então, assim, isso compensa muito o nosso trabalho. Legal, cara, legal. E até o assunto que a gente quer trazer nesse episódio ajuda até o pessoal a enxergar um pouco mais o todo, né? Sim. Porque até no episódio, um outro episódio que a gente fez nessa temporada, a gente falou muito da criação de dados, indicadores e tudo mais. A gente comentou que, cara, a rodovia, ela é uma mina de ouro é uma mina de dados, né? Tem dado para tudo que é lado, tem informação de tudo que é tipo. E às vezes o pessoal acaba olhando muito nichado para cada área da rodovia. Ou é operação, ou é a conserva, ou é projeto, ou é segurança. E acaba sendo um pouco difícil de enxergar essas informações sendo correlacionadas, né? E como que tu tem enxergado isso hoje, Lucas? Assim, não só na construção que você trabalha, mas no mercado como um todo. Existe algum movimento do pessoal estar olhando de uma forma mais abrangente para as informações, assim, porque até quero perguntar depois, mas já trazendo aí um spoiler do que eu queria te perguntar, por que hoje a gente não usa tanto informação, por exemplo, da conserva, relacionada, por exemplo, com informações da operação, por exemplo, acidente, para pensar em uma melhoria, até levando isso, por exemplo, para um projeto novo. Para projeto, sim. Como que você tem enxergado esse movimento no setor? É importante a gente entender o funcionamento de uma concessão rodoviária e também, né, aí do DR, do DENIT, como é que funciona a tratativa com rodovia. Existem duas grandes áreas que elas se conversam, elas se relacionam, mas hoje, nas concessionárias que eu conheço, não se utiliza de fato todos os dados disponíveis. Nós estamos caminhando para melhorar essa interação. Mas só fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse uma Ferrari na mão e usasse ela como um Fiat Uno, não desmerecendo o Uno, que é um carro que vale muito. Mas
Em qual sentido? Tem muita tecnologia, tem muita coisa que dá para se extrair e dá para fazer um bom trabalho com isso, mas nós ainda estamos num processo de entender tudo que está acontecendo. Igual de captar dados e utilizar esses dados para fazer interação. Eu assisti o outro episódio, né, do pessoal falando sobre a captação, todo o armazenamento e tudo mais. Agora, para a gente transformar isso aqui numa realidade, é um pouco complicado e complexo, porque nós temos 2 grandes setores dentro de uma concessão. Vou falar do ambiente privado aí. Um, que é o operacional, e o outro, que é a engenharia, que trabalha com a ampliação da capacidade da via em si. Quando nós pegamos esses 2 grandes setores, eles têm uma interação, mas é isso que você falou. Todos os dados que a gente pode extrair do operacional não vêm tendo uma relação com os outros, projetos, obras, planejamento, contratos. Em qual sentido? Nós temos uma mina de informação que nós estamos aprendendo a captar isso. É como se nós tirássemos aí uma pedra e nós precisamos lapidar ela, até que a gente possa, de fato, poder apreciar ela com dignidade, vamos falar assim. Então, vou dar um exemplo prático que eu escutei há pouco tempo. Os aplicativos que nós utilizamos. A gente liga um Waze, a gente liga um Google Maps para poder transitar. Quer um dado melhor de origem e destino do que esse? E a gente utiliza? Não. Então, assim, todo mundo conectado, o celular não fica no modo avião, a pessoa faz uma viagem e isso poderia ser um dado ser utilizado que seria muito bom para uma análise de estudo de tráfego. Origem e destino. Não é captado hoje em dia. Daqui a pouco vai ter uma interação, vai ter uma parceria aí com os aplicativos de transporte e tudo mais, que nós vamos passar a entender melhor o trânsito. Onde João saiu até onde João vai. Por que ele parou aqui? Por que ele parou ali? O que aconteceu? E quando a gente fala de entender os dados de operação e de manutenção, nós temos alguns padrões que se criam. Então, quando a gente entra numa concessionária aí de 25, 30 anos, que são projetos a longo prazo, coisas se repetem. Então, tem obras que são previstas no contrato, que são obrigatórias, que nós vamos atender, sem dúvida. E tem outras que elas podem se tornar ali uma obra nossa, né, um instrumento a ser trabalhado, no sentido de que identificamos que em tal local existe uma ocorrência de sinistro, uma recorrência de determinado tipo de sinistro. Então isso está estudado, foi identificado, nós vamos estudar agora, a engenharia vai pegar esse dado que veio do operacional e nós vamos trabalhar em cima disso. O que foi que acontecia? É um problema de geometria? É um problema de sinalização? Não, só durante uma precipitação aqui o tipo de pavimento está sendo utilizado, vamos aumentar a rugosidade? A gente vai estudar isso e vai buscar fazer um diagnóstico correto, porque se diagnosticar errado também nós vamos fazer uma intervenção que não vai ser de fato eficiente. Então, identificado esta situação, nós vamos trabalhar, indicar uma melhoria. Indicada essa melhoria, que é uma intervenção fora do nosso contrato de concessão, mas faz parte da nossa atuação, né, para reduzir o número de sinistros, daí a gente tem algo que já vai entrar nessa outra parte que você quer tocar, que é um padrão que foi criado. Então a gente tem, hoje a gente tem condição de fazer aerolevantamentos, a gente tem aplicativos que a gente consegue visualizar e identificar situações similares. Eu não preciso esperar acontecer novos sinistros em determinado local. Esse padrão aqui já determina que se eu imputar esse dado e correlacionar com a minha malha inteira, eu vou identificar outros pontos que são similares. Pode não ter a mesma gravidade, a mesma severidade, mas que estão aproximando dessa situação. E quando eu melhorar aqui, esse trânsito vai fluir, talvez aumentar um pouco a velocidade da via, vai dar mais segurança para um condutor que pode agir de forma imprudente e vir a errar no outro que não tem tantas condições para que o sinistro aconteça. Então, assim, nós temos que aprender a lidar com todos os dados e isso é de extrema importância. Para redução de custo, para otimização de projeto, isso que eu estou falando, que as partes conversam pouco, nós temos interações que são necessárias ali para cumprimento de contrato, para trazer alguma inovação tecnológica. A gente até tem uma certa liberdade para sugerir, para propor algo que vai melhorar, porque nós não somos algo sem intenção lucrativa. Nós somos uma empresa e a gente quer lucro no final para o nosso acionista. Mas fazer isso bem feito passa a ser um propósito. Então, assim, nós temos muitos dados que são
oferecidos por uma rodovia, mas hoje nós não captamos todos, nós não interceptamos eles e usamos eles da melhor forma possível. Então, Sim. é algo a ser muito melhorado. Pois é, a gente teve um caso bem interessante com uma prestadora de serviço, parceira nossa, que eles identificaram que num determinado período eles tiveram que fazer mais limpezas de um bueiro do que era o normal, e encontraram nesse ponto, foram investigar a partir disso e entenderam que o lindeiro estava jogando lixo dele mesmo ali naquele local, e isso estava gerando problemas e custos adicionais de limpeza de bueiro, que é uma atividade que tem um certo planejamento, né? Tem uma certa Sim. recorrência identificada. E ali eles encontraram algo fora do padrão, né? Encontraram algo fora da curva e fizeram uma atuação junto ao lindeiro. Outro caso legal que a gente viu, o pessoal, outra também empreiteira parceira nossa, eles viram que estavam tendo que, também com limpeza de sarjeta, nesse caso, viram que estavam fazendo muita limpeza de sarjeta naquele determinado local. Identificaram que tinha um acesso que era a estrada de chão. E eles viram que todo aquele rejeito estava vindo da estrada de chão. Sim. E eles propuseram, acho que era pro DENIT, né, o contrato que eles tinham contrato crema, pato, algo nesse sentido, propuseram pro DENIT uma intervenção ali naquele local, fizeram um aditivo no contrato, né, deram um empenho, e eles conseguiram pavimentar aquele acesso e reduzir custo no longo prazo com limpeza daquela sarjeta. Então são casos práticos bem legais. Assim, João, né? o que é a importância de se ter bons profissionais dentro de uma empresa? Todo mundo tá ali para jogar a regra do jogo, isso é fato. Se eu fizer uma proposta para a concessionária ou para a agência reguladora que vai além do que me é demandado, estou hoje no setor de projetos. O que eu preciso fazer? A gestão de um projetista. E aí, se eu fizer essa gestão bem feita ou empurrando com a barriga, vamos falar assim, ele vai chegar no final um projeto que vai ser aprovado, que vai ser execuível, vai para a contratação, vai para o trecho, beleza. Só que se eu extrapolar essas 4 linhas e tiver realmente o que a gente fala, né, aí de conteúdo motivacional, desenvolvimento pessoal, se o profissional ele tem o pensamento de dono e ele vai um pouco além do procedimento, buscando melhorias nos processos, é justamente esse exemplo que você deu. Existe um procedimento do pessoal de conserva. Eles vão olhar o que está acontecendo na rodovia e vão buscar as soluções. Tem uma drenagem ali, uma sarjeta de bordo, de pista, que ela tá com algum probleminha. Toda hora tem que ir lá e limpar ela. Beleza. Qual que é o procedimento? Existe um procedimento que ela começou a ter ali um assoreamento e a gente vai lá e limpa. Beleza. Esse é o procedimento e eu faço isso toda vez. Mas quantas vezes eu vou repetir? Eu vou fazer isso? Então, uma simples conversa, uma troca de e-mail, acionando o pessoal, por exemplo, de projetos. Projeto, tem como dar uma estudada no local aqui? Vamos fazer uma intervenção de baixo custo? Talvez o ponto baixo não seja realmente ali no local, tá 15, 20 metros para frente e aquela área ali vira uma bacia. Isso é uma coisa muito simples de resolver. Vai fazer uma topografia, vai identificar ali e a gente vai fazer uma intervenção para melhorar. Agora, um exemplo em projeto também. Você tem um projeto que ele está elaborado e o projetista ele faz tecnicamente aquilo que é execuível, mas ele tem um pensamento de projetista, tem que ser seguro para ele. E a concessionária, ela já visa o lucro. Então, visando o lucro, não é que você vai tirar algo do projeto, você vai estressar o projeto, mantendo a qualidade técnica para que fique ainda mais viável economicamente. Então, esse é o nosso trabalho, de estar ali dentro da concessionária, otimizando os projetos junto aos projetistas, mantendo a qualidade técnica, a eficiência de tudo que está sendo indicado, para que o usuário tenha conforto, segurança, que o tráfego tenha fluidez e tudo mais. Então, assim, estou ali dentro. Se eu jogar a regra do jogo e fazer só o que está no procedimento, ótimo, estou cumprindo meu papel. A partir do momento que você avança ali isso que tem proposto, uma que você ganha notoriedade, né? Dentro da empresa, você ganha notoriedade no grupo. E outra que você começa a trazer ainda mais lucro. Então, se você coloca isso numa planilha, no final, o que dá de lucro para a empresa, paga PL de todo mundo. Então, assim, são coisas simples que dá para trabalhar. É engessado? Existem procedimentos? Sim. Mas se você contextualizar, vou trazer um exemplo. A gente vai fazer um workshop de drenagem, que virá um projetista na concessionária, falar sobre drenagem, dispositivos que são
melhores de serem utilizados por causa da região que a gente atua. É um tipo de solo bem complicado, porque dependendo da forma que a gente deságua a drenagem, mesmo com dispositivo para reduzir energia, ainda assim temos problemas com erosões. Então, eles vão instruir ali os profissionais da melhor forma possível para fazer um diagnóstico correto, parte lá da análise dos dados, até chegar em um projeto. Nós estamos indicando aqui tal tipo de melhoria. Isso aqui vai ser eficiente ou não. E aí a gente vai extrapolar esse limite. Mas vamos, de fato, passar para o pessoal uma visão um pouco diferente. Se eu identificar que tem uma trinca, tem uma descida d'água rápida e essa descida d'água tem uma trinca, muitas das vezes a pessoa chega ali em cima, não é condenando ninguém, pelo contrário, a pessoa está ali para fazer esse tipo de serviço. Ela chega ali para visualizar, viu que não tem problema nenhum, por quê? Não está tendo precipitação hoje, então não tem problema de drenagem. Quando tem a precipitação, é um pouco mais comum da pessoa não estar no campo, né? Apesar da inspeção de tráfego ter que rodar, mas ela não fica por conta de olhar uma drenagem. Eu sou especialista em drenagem, estou dentro da concessionária. Na hora que está tendo precipitação, estou fazendo a gestão de projeto lá no escritório, nem sempre eu tenho condição de ir para o trecho e ficar vendo a drenagem. Mas no período de seca, eu tenho condição de ver a parede de uma descida d'água ou de uma escada hidráulica com uma trinca. Aos poucos essa trinca vai avançando. Mas por que teve essa trinca? Por que teve alguma avaria, alguma patologia? Começou porque a água está chegando com uma velocidade alta, está batendo nessa parede do dispositivo para começar a descer. Ou não, está pulando a parede do dispositivo. Daqui a pouco vai quebrar, vai ter um dano ali ao dispositivo. A água vai de fato sair da canaleta ali do canal que está proposto, vai causar erosão. Essa erosão vai gerar um passivo ambiental. Aí desce dissipador, desce escada, pode descer um acostamento, quem sabe até evoluir para a pista, igual já aconteceu em situações que eu já presenciei, tanto em Minas quanto aqui em São Paulo, de rodar uma pista duplicada inteira, por causa de uma drenagem que estava com problema. Caramba. Então assim, qual que é o custo de investimento na ação preventiva e qual que é o custo na recuperação? Então assim, sem contar com toda a questão prejudicial de logística, de transporte, vai afetar milhares de pessoas, porque quando a gente fala de rodovia, você não está falando de uma residência, que é lógico que eu não desejo que residência nenhuma caia. Mas se cair, tem uma família dentro, que vai sofrer um dano imenso. Mas uma rodovia, você prejudica milhares de pessoas, para não falar milhões, porque no caso de São Paulo, fecha uma pista rodoanel aí, quantas pessoas são prejudicadas? Então assim, a gente tem que avaliar o cenário e saber enxergar além daquilo ali. E para isso, os dados são uma base muito eficiente de condição para a gente poder fazer o quê? Se eu começar a mudar o meu olhar clínico para identificar novos dados, uma trinca, um possível desenvolvimento de afundamento aqui, trilho de roda, um acostamento que teve um abatimento. É simples, teve um abatimento, eu vou ali e passo uma massa. Mas o que causou o abatimento? O que causou o abatimento pode ser a fuga de material por baixo, a estrutura pode estar cedendo, o talude pode estar sendo deslocado. E isso vai ser um custo muito maior do que, vou fazer só aqui um preenchimento com pavimento e está liberado. Eu vou atender o KID e estamos dentro de casa, né? Que é o quadro de indicadores de desempenho para quem não conhece. Então assim, quando a gente começa a enxergar de fato, fora do procedimento, tendo o procedimento como base, mas pensando além dele, a gente começa a trazer lucro para o acionista. E é isso que ele quer. Isso hoje depende muito das pessoas, ou existe já algum tipo de, não vou dizer uma metodologia, entre aspas, obrigatória, mas existe alguma metodologia de, por exemplo, incentivo às pessoas a fazerem essa análise mais crítica? Eu vou te dar essa realidade te dar um dado frio. Isso aí existe ou não? Dos ambientes que eu já participei. Já participei de ambiente que valoriza... Como é que é a valorização do profissional por parte da empresa, além do que é um elogio, uma formalização de algo nesse sentido? Existe a PL, que é a participação de lucro. E a participação de lucro, ela é mediante uma avaliação. Então, nesta avaliação, existem empresas hoje que simplesmente pegam a atuação do profissional e falam: esse profissional é bom ou é ruim, ele é excelente, toma aqui 100% de uma base do salário. 1,5,
2, 3, dependendo do cargo que você ocupa dentro da concessionária, pode variar o número de salários ali da sua participação de lucro. Tem empresas que já fomentam um pouco mais essa ação, que é o quê? Você faz o 100%, mas se você fizer além, você tem a capacidade de extrapolar o 100%, ganhar ainda mais. Mas isso é uma coisa que eu acho que falta, sabe? É assim, mais humanização, mais individualidade com o profissional. Porque é deixar de ser apenas um número. Eu já vi empresários dando relatos, por exemplo, de pessoas que olha como é que é uma postura, né? A postura de um líder, uma postura de alguém que tem o poder na mão. Chegar para um profissional e falar assim, qual o cargo que você deseja? Eu desejo chegar à coordenação, à diretoria. Tá bom. O que você está disposto a fazer para isso? Estou disposto a me entregar aqui um pouco mais no trabalho. Beleza, isso é bom? É bom. E qual que é o salário dessa pessoa? O salário dessa pessoa é 5 mil reais, 10 mil reais. Beleza, eu te dou então 50 mil para você fazer o que você faz hoje. Você quer? 50 mil na mão? Você para e pensa, será que eu quero mesmo subir para uma coordenação? Ou será que eu quero ficar aqui? Do empresário instigar o cara, falar assim, não, eu te dou 100 mil. Eu vi isso, um relato, inclusive, num podcast, o cara fala assim, eu te dou 100 mil para você sair da minha empresa. E o cara fala, não, eu não quero 100 mil, eu quero ficar na empresa e eu quero fazer o meu propósito valer a pena. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia, quando você pega concessionárias, o ambiente de infraestrutura rodoviária no geral, seja aí numa empreiteira, seja empreiteiras até tem mais individualidade, porque os diretores, os donos, eles têm mais autonomia no negócio para fazer uma mudança ou outra. Então, o profissional que se destaca, ele é muito valorizado. Agora, num ambiente corporativo, onde existem muitos processos, muitas engrenagens que dependem uma da outra, fica um pouco mais... Então, assim, falando em dado frio, nós temos uma participação de lucro que pode variar ou não mediante o serviço que você faz. Mas o que o seu procedimento rege? O meu procedimento rege 10 tópicos que eu preciso atender. Atendi aos 10, eu estou apto a receber 100%. Mas ainda, pelo então que tu comentou, toda a parte de analisar essa correlação não vou nem dizer de informações, a correlação das ocorrências, do que está lá no campo de fato, isso ainda está muito individualizado, né? Depende da pessoa querer fazer isso. Depende da pessoa. O que a gente poderia fazer, e se existe alguma coisa que você conheça, Lucas, o que a gente poderia fazer para processualizar? Seria algo mais de cultura? Existe algum procedimento que a gente pode fazer? Até antes de passar para você responder isso, a gente tem, por exemplo, ali, quando a gente trabalha com concessões, algumas que integram, né, o nosso sistema com os sistemas de CCO, por exemplo, que é onde está a operação. Mas muito pouco é trabalhado de informações entre eles. É mais abrir uma ocorrência de conserva, em um manda para o outro. Fechou essa ocorrência de conserva, devolve para o outro como fechado. E a gente não enxerga ainda hoje, a gente tenta, né, instigar isso junto com os nossos parceiros, mas a gente não enxerga muito algo, um procedimento claro de, cara, vamos levar isso tudo para um BI, correlacionar as informações da operação com a conserva, vamos levar isso e ter, por exemplo, uma pessoa que seja dedicada a olhar isso para poder passar para a galera de projeto, por exemplo, para poder passar isso até para a parte das agências, passar para os órgãos e assim por diante, né, para a sociedade também essas informações. Como que tu enxerga que a gente pode começar a melhorar essa questão, né? Tirar isso da dependência de uma pessoa, né, do indivíduo, sim. E tornar isso algo tanto cultural como um processo, uma metodologia da empresa. Né? Todas as empresas, elas possuem os procedimentos para cada setor. Então, se você fizer uma auditoria interna, por exemplo, na outra empresa, que eu trabalhei em Minas Gerais, eu era auditor interno. Então, eu ia fazer um procedimento de auditoria ali com o jurídico, eu pegava toda a base deles, estudava aquilo ali, e ia fazer auditoria com eles, verificar os procedimentos, fazer uma análise amostral. É lógico que a gente não está ali para pegar problema nenhum, a gente está ali para ver a oportunidade de melhoria, para ver alguns apontamentos que podem estar em desconformidade, para no momento de uma certificação, recertificação, e isso não ser prejudicial para a empresa, que a gente precisa disso para trabalhar. Então, o procedimento, ele tem a possibilidade de ser alterado. Então, assim, isso que a gente está comentando pode ser levado, por exemplo, eu tive uma ideia, essa ideia do funcionário ter um olhar um pouco mais clínico. Mas o que ele precisa? Ele precisa de uma capacitação para ter esse olhar clínico. Ninguém vai imaginar e começar a fazer.
Então, a partir do momento que a gente coloca no procedimento esse tipo de treinamento, vamos então, toda vez que tiver uma turma que entrou aí, 5, 6 profissionais, nós vamos instruir eles a fazer esse treinamento para eles passarem a ter esse olhar. Isso pode sim ser feito, certo? Agora, uma outra metodologia de trabalho. Em Minas, nós tínhamos mais liberdade dentro dos outros setores. Como assim ter mais liberdade dentro dos outros setores? Nós tínhamos ali mais contato direto entre engenharia, operações, conserva, planejamento e tudo mais. Então, a partir do momento que você está no campo, você viu um problema, você já pode startar ali, você já pode iniciar. E à medida que você vai criando procedimentos, você vai engessando as situações, talvez você tenha que fazer minimamente o processo correto, que não é a partir de você, não é iniciado por você. Então, perde-se nessa questão. É a minha visão sobre o negócio, sobre grandes concessões. Falando aí de grupos líderes de mercado. Então, assim, os profissionais estando engessados para trabalhar, eles vão fazer o que é demandado. Então, assim, muitas vezes é até engraçado. Vejo relatos em rede social, pessoas de outros grupos colocam assim... a ouvidoria chega, é um saco ficar respondendo a ouvidoria. Porque eu não gosto de fazer aí análises para o setor de conserva. E afinal é todo mundo o mesmo CNPJ, é todo mundo a mesma empresa. Mas o meu trabalho é projeto, eu faço gestão com projetista. A gente vê isso acontecendo dentro da concessionária. Isso é muito complexo, a gente tem que avaliar o cenário e pensar assim, muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu tô falando de coisas reais. Tô dirigindo com amigos no carro assim e um cone caído. Opa, calma aí rapidinho, gente. Aí para o carro, levanta o cone, volta pro carro. Que isso? Por que você levantou o cone? Eu levantei o cone porque tava caído. Mas tem a inspeção de tráfego para isso. Tem um pessoal de obra, de sinalização para isso. Por que fica parando para isso? Se passar um motociclista e sofrer um sinistro ali naquele local, motociclista, qualquer sinistro pode vir a óbito. É uma vítima fatal para minha concessionária. Então, assim, a pessoa tem que deixar de ter aquela visão só de eu sou do setor de obra, eu faço obra, eu fiscalizo o empreiteiro. Não, eu sou do setor, eu sou da praça de pedágio. Então, se eu tiver que levantar um cone, eu não levanto, eu só cobro a tarifa e volto o troco. A minha função é essa. E não é isso. Então, assim, e esse profissional é valorizado pela atitude, pelo algo a mais? Aquilo que ele tem a mais a oferecer para as empresas? Um grande exemplo é, inclusive, a minha rede social. A minha rede social, quando eu comecei a fazer, eu pensei em todos os cenários. Assim, será que a concessionária vai enxergar positivamente ou negativamente? Como é que vai ser? Eu preciso estar preparado. Eu gosto de avaliar o cenário como um todo. Sair da minha pessoa e falar assim, eu concessionário, o que eu acho? Eu, usuário, se eu topar com um engenheiro numa reunião e o cara faz rede social, o que eu vou pensar? Para a gente poder se munir aí em algum questionamento, você poder responder. Uns 4 anos atrás, o RH me chamou uma vez e falou assim, eu estava em outra concessionária, o RH me chamou, assim, a diretoria está acompanhando, né, o trabalho que você está fazendo no LinkedIn, no Instagram, e o pessoal não está vendo com bons olhos. E você vai no DR, tem conversas com lideranças políticas e não pega muito bem, né? Tá trazendo aí situações do nosso cotidiano e tal. E eu já tinha pensado nisso. Aí eu respondi claramente, falei assim, a concessionária não tem uma rede social ativa, forte, né? Trazendo aí questões do cotidiano, o que é uma obra, o que é um recapeamento, o que é uma manutenção, defensa metálica danificada, em quanto tempo que troca, as pessoas não sabem disso. Então, eu estou fazendo isso na rede social, estou fazendo esse papel desvinculado da concessionária. Eu sou o engenheiro Lucas Ribeiro do Rodo.vias. Eu não sou a concessionária falando na rede social. E lá nas minhas redes sociais tem a empresa que eu trabalho, que é a concessionária. Todos os dias eu faço postagens, todos os dias eu fomento o conhecimento, todos os dias eu falo de infraestrutura rodoviária. Quem, além de mim, incluindo a própria concessionária, divulga tanto o nome da concessionária? O marketing não faz o trabalho que eu faço. Então, por quê? Porque o marketing ele é voltado de forma estratégica. A concessão enxerga uma forma de se posicionar na rede social, ela faz.
Eu faço um trabalho por fora que valoriza o nome da concessionária. Aí não, então nós vamos conversar melhor e tudo. Voltaram para a diretoria e voltaram para mim. Lucas, beleza, pode continuar, ficar à vontade, faz esse trabalho. Porque você deve ter mostrado também alguns dados. Lógico, né, são milhares de pessoas que acompanham. E aí você começa a melhorar a experiência do usuário. Porque o usuário chega na praça de pedágio, o que ele fala? Pô, pagar pedágio de novo, hein? Pô, cheio de buraco a rodovia, tô andando meu carro trepidando. Então, assim, quando você traz a informação, tem um pare e siga. O que é um pare e siga? Quanto tempo pode ficar um pare e siga? Por que tem aquilo ali? Ah, mas é uma questão de segurança, de não ser... Ah, nós estamos fazendo um desvio de obra. Pra que existe um desvio de obra? Qual que é a obra que está sendo feita ali? Quando você começa a mostrar isso, mostrar as máquinas, falar... Essa é uma curiosidade que eu tenho, e talvez mais pessoas tenham ela. Por exemplo, uma concessionária, quando ela ganha lá o contrato, tem também investimentos em melhorias na rodovia. Esses investimentos eles já estão setados dentro do contrato, ou a concessão ela pode definir ao longo do tempo do contrato, ao longo dos 20, 30 anos de concessão, onde que ela vai aplicar esse dinheiro? E aí vou até já puxar no que eu queria entender melhor. Se a concessionária tem essa liberdade, ela usa essas informações para definir onde vai fazer os investimentos? É muito mais a agência, né, o governo demandando, a sociedade demanda, avalia questões de operação, avalia questões de conserva. Como é que é essa dinâmica toda nos investimentos João, em projeto das isso é uma questão muito delicada de falar. Você pôs a mão lá dentro, não foi? Você não tocou a ferida, não. Você pôs a mão dentro da ferida. Existe o PÉ, que é o Programa de Exploração Rodoviária. Toda concessionária tem isso aí, que são as obras previstas no seu contrato. Então, você dá um preço para fazer aquele tipo de intervenção. Ah, tem 30 viadutos, 10 passarelas e 2 praças de pedágio, um PPD. Eu tenho isso aqui para ser feito. Já com os locais definidos. Locais definidos, tudo pronto. O que você pode fazer para mim? Aí vem os proponentes e dão os valores. Ah, com uma tarifa de tanto, eu consigo fazer isso aí por X milhões. Ah, por 1 bilhão. A gente tá vendo aí concessionárias pegando concessões com 1 bilhão. E aí, quando você entra para dentro do negócio, você pode fazer tudo. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, além daquelas questões contratuais. As contratuais você é obrigado a executar. Mesmo se ao longo do tempo entender que não faz sentido ser aquele projeto e ser outro. Então, isso aí... Como que os dados ajudam nessa defesa, né? Existem conversas nesse sentido. Por exemplo, uma passarela, ela está indicada em tal local. O posicionamento dela pode ser variável, certo? Ah, um dispositivo está num município previsto aqui. Mas erros acontecem, inclusive no levantamento de dados, na definição de algum local. Então, um dispositivo que está aqui no município, estrategicamente para o município, pode não ser vantajoso, porque aqui é um bairro. Se colocar mais próximo à região industrial, vai ser melhor. Então, os prefeitos, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente faz um funcional. Ah, tem uma intervenção prevista nesse local, uma duplicação. A gente faz um funcional, apresenta para a agência e também a gente conversa com as lideranças políticas, com os prefeitos, com vereadores. A gente faz licenciamento ambiental, onde nós temos as audiências públicas. Então, a gente vai para a população e confere. Tá ok para vocês? Mas essas são intervenções obrigatórias, certo? Nós vamos executar, mas nós temos formas de trabalhar em cima daquilo ali. Se o posicionamento é o melhor, se aquela concepção de projeto é a melhor possível ou não. Então, nós podemos trabalhar em cima disso, sim. Fora o que está previsto no Programa de Exploração Rodoviária, nós podemos fazer outras coisas. Mas aí vai impactar no nosso bolso. Eu tenho que dar lucro. Se eu começar a dar prejuízo, o acionista vai cair fora. A concessão fecha, a gente quebra, a gente é uma empresa. Agora, eu também preciso manter a satisfação do meu cliente. Então, eu posso sim valorizar ele com algumas intervenções fora do contrato que eu acho que vale a pena ser feitas, certo? Então, tem uma curva que não precisa ser trabalhada, ela tem raio suficiente, mas ali sempre tem sinistro. A gente está vendo que é uma curva complicada e tudo. Eu posso melhorar a inclinação dela, talvez trocar o tipo de pavimento. Isso vai ser bom para mim. Eu vou reduzir o número de sinistros, mas não é uma intervenção obrigatória. Só que a gente precisa chegar a um limite. Até onde eu posso ir que eu vou continuar trazendo lucro com o volume de tráfego que eu tenho. Então, a concessionária ela pode sim se propor a fazer melhorias além do que está previsto no contrato. Só que a gente precisa estudar se estrategicamente é viável ou não. Agora, existem situações
que aí já parte lá para a questão mais conceitual. Gestão de pavimento. Gestão de pavimento é algo muito sensível. É muito das pessoas que estão ali à frente. Por quê? Preciso manter um pavimento com um certo nível de qualidade. E aí eu preciso manter ele por 30 anos. 30 anos começou a dar ali muito íris, eu tô com irregularidades muito consideráveis, tá dando muito buraco, agora é que eu já preciso fazer um recapeamento e tudo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um micro? Eu vou fazer uma restauração completa? Qual é a intervenção que eu vou fazer? Se eu fizer uma intervenção, eu garanto aqui uma durabilidade e uma vida útil baixa. Se eu investir mais, eu vou ter mais vida útil do meu pavimento. Só que qual compensa mais? Deixar esse dinheiro investido e rentabilizando? A satisfação do usuário vai melhorar? O tráfego ali pode ter alguma variabilidade ou não? Então, tudo isso tem que ser muito estratégico. A gestão do pavimento é algo muito sério dentro de uma concessionária, inclusive por causa do valor, né, envolvido. Então, assim, existem várias formas de pensar dentro de uma concessionária. A gente tem um contrato para cumprir, nós podemos fazer sim intervenções fora ali que sejam benéficas tanto para o usuário quanto para a concessionária. Vai dependendo do entendimento de quem está na direção, na coordenação. Isso vai muito do feeling do profissional que está ali envolvido no sistema. E também, trazendo para dentro da concessionária o que é obrigatório, nós também podemos trabalhar em cima disso. Entendeu? E é importante ver que, por exemplo, essa parte do pavimento falou não só de pavimento, não só de engenharia. Tem diversas outras áreas envolvidas e, de fato, quando tu começa a juntar essas áreas, né, elas se conversarem, seja via uma plataforma, seja via reunião, elas só precisam se conversar. Né? Isso então, mesmo. Isso é bem interessante. E existem diversos projetos que podem ser feitos até para aumentar a lucratividade. Sim. Né? Quando a gente pensa numa concessionária 30 anos, cara, por que eu vou ficar tapando buraco toda vez se eu posso, às vezes, fazer uma solução que no curto prazo vai custar mais caro, mas no longo prazo... justamente vou abrir isso, a boca do jacaré ali que a gente comenta. É justamente isso. Porque a concessão ela tem uma variável bastante favorável a ela, ao meu ver ela é favorável à concessão, é o tempo. Uhum. Né? Então ter Sim. 30 anos ali de operação é bastante tempo e você consegue trabalhar isso desde o começo, fazendo essa gestão aí de fato do que vai ser feito, né? Mas, Lucas, a gente tá chegando aí já quase ao final do episódio, tá? De novo, eu vou pedir pro pessoal, como sempre, aí, se inscrever no canal, tá? Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de deixar uma curtida ainda nesse episódio, que com certeza vai acabar gerando mais informação para mais pessoas, tá? Também deixem suas sugestões de outros conteúdos, deixem os comentários do que vocês acharam desse episódio. De novo, o Lucas ele vai deixar aí as redes sociais, vai deixar depois ali no link, tá? Acompanhem o Lucas e o Rodo.vias, que é sensacional. Mas, Lucas, antes da gente encerrar, cara, eu queria te fazer uma última pergunta. Como que você enxerga essa parte de analisar como que eu posso aumentar o lucro correlacionando as informações? Essa questão que eu trouxe agora, porque assim, eu tenho uma visão muito de fora, né? E, de uma certa forma, eu tenho pouco tempo de atuação aí no setor, trabalho com tecnologia para o setor, Sim. não diretamente com o negócio em si, a gente sempre tenta analisar o negócio. E o negócio da concessão para atender ao usuário, garantir a trafegabilidade, garantir a segurança, mas, né, tem a questão do lucro e isso é normal como qualquer outra empresa. Você tem algum caso prático que você consegue trazer, que você pode trazer, que você já viu em alguma concessão, de algum projeto que não estava previsto no PER, e por conta de análise de outras informações correlacionadas entre os setores da concessão, às vezes até com a própria sociedade, conseguiu trazer um projeto que aumentou a lucratividade, seja naquele ano, seja no período? Conseguiria trazer algum exemplo? Existe algo prático que você enxerga? Existem exemplos sim. Eu vou falar da minha área, de projetos, né? Porque é o que eu vivo na pele e é o que eu posso falar aí de cadeira. Quando você fala de dados, nós podemos trabalhar de várias formas. Hoje, qual que é o cenário existente? Nós trabalhamos de forma preventiva e de forma corretiva. E isso é muito sério. Por quê? Se você trabalha de forma sempre preventiva, você vai ter um custo talvez adicional. Se você faz suas vistorias, identifica ali situações que podem dar problema, e se você já faz um trabalho ali corretivo, então você fez um investimento que você talvez não precisasse fazer naquele momento. Você pudesse segurar um pouco mais esse dinheiro, esse valor investido, isso te trazendo rentabilidade,
E aí, no momento certo, você fazer uma intervenção. Então, muitas vezes, esse processo ele é complexo, ele se atrapalha. Quando você trabalha somente de forma corretiva, aí é que, assim, falando em termos gerais, é que aí o leite já derramou. Por quê? O problema já aconteceu, você já teve uma situação ali de avaria complexa, que aí você vai ter que envolver a engenharia, você vai ter que envolver financeiro para determinar de forma rápida uma solução para um grande problema. E aí você pode ter questões logísticas envolvidas e outros fatos. Vou comentar 2 casos. Um em Minas e um em São Paulo. Em Minas, nós tivemos, em uma determinada manhã, um acionamento. O nosso acostamento cedeu. E aí, vamos lá dar uma olhadinha no acostamento, né? O que aconteceu. Vamos fazer um diagnóstico preciso para a gente determinar aí uma correção. Chegando no local, eu desci e aí tinha uma espécie de... Hoje não se utiliza muito, né? Um túnel para drenagem. Era um grande túnel, assim. Ele tem um formato retangular na parte baixa e na parte de cima em formato aí de circular. Esse dispositivo ele é muito complexo, é difícil de fazer, de replicar. Então, se a gente precisasse fazer um prolongamento, alguma coisa assim, seria muito difícil. E aí, eu analisando a situação, eu falei assim, gente, falta de análise. Falta de pegar o dado, o que está acontecendo aqui, o que está na nossa cara e fazer um input ali na hora com o setor de projetos. Já vamos trabalhar aqui que isso aqui vai dar problema. Que é trabalhar de forma preditiva, né? Você tem um dado que te mostra que aquilo ali vai dar um problema. Isso já acontece em várias indústrias. A gente pega a indústria automobilística, indústrias aí que tem muito maquinário envolvido principalmente, eles têm muitos sensores, eles têm muitos dados que são captados diariamente e quando começa a estressar algum deles, eles já trabalham. Então, eles não vêm nem de forma preventiva antes ali, de forma periódica, todo dia primeiro a gente vem e faz uma inspeção e uma manutenção. Beleza, mas precisa ser todo dia primeiro? Será que não dá para avançar um pouquinho mais, segurar um pouco mais, realizar menos manutenção? Tem que analisar o caso a caso. E também não esperar dar o problema. Ali, rodou. A gente começou a ter uma erosão na parte de jusante. A erosão foi chegando até o dissipador de energia. O dissipador, faltou estrutura na base do dissipador. O dissipador caiu, descolou da drenagem, foi embora. E aí isso foi evoluindo. As valetas rodaram porque o talude foi avançando, a erosão foi avançando, as valetas foram embora. Aí a água já começava a pegar direto no talude que dava sustentação para o acostamento. O talude foi embora, tirou a base desse túnel, que era um túnel duplo. As aduelas caíram, cederam, rodaram também. E aí chegou até na pista. Aí pegou o acostamento, ficou na faixa do acostamento. Isso é um grande problema, porque passa um caminhão ali e desce tudo. A gente teve que interditar uma faixa e trabalhar essa situação. Em São Paulo, tivemos uma situação no período chuvoso que a entrada aí já foi a montante. Então vamos falar de drenagem também, mas já na montante. O DR deixou para nós uma herança, falar assim, porque são dispositivos muito antigos, né? Um túnel liner que ele estava com um problema na montante. A entrada estava um pouco dificultada porque o curso d'água não chegava alinhado com o dispositivo. Então ele tinha que fazer uma curva para a água então entrar no túnel. Essa curva aqui começou a acumular, começou a assorear, acumular muito resíduo e começou a gerar um moinho ali. E aí, essa água não entrava da forma correta no túnel, então a vazão dele ficava prejudicada. Aquilo ali começava, ele que deveria trabalhar como um canal, um duto livre, começava a trabalhar de forma forçada, como um orifício. E aí foi tendo problema entre a ala e o talude. Então, essa área aqui começou a dar erosão entre a área e o talude. Pega o raciocínio. Começou a dar erosão, começou a limpar, o tunnel liner começou a ficar exposto. Beleza, acionaram a gente. Projetos, vem cá dar uma conferida e tudo, porque o final de semana tá aí. Hoje é sexta-feira e tá avançando essa erosão aqui. Nós fomos lá, avaliamos e a gente precisa de dados mais concretos para a gente poder projetar algo. Então, o que a gente falou? Para estabilizar aqui a situação, vamos fazer aqui um travamento com rachão, a gente joga um concreto bem fino aqui só para travar tudo, passa o final de semana,
faz um levantamento topográfico, a gente vai no escritório, dimensiona tudo, coloca novos dispositivos e conserta. Beleza. Viajei. Fui para Minas Gerais. Aí, teve uma precipitação atípica. João, levou a pista duplicada com tudo. Poste que tinha desceu, o tunnel liner rodou, a ala sumiu. A gente perdeu 4 pistas. Perdemos 4 pistas, acostamento, a cidade perdeu uma saída. E isto, a gente foi lá uma semana antes. Ah, mas não poderia já ter feito... A gente não tem como projetar algo do dia para noite. A gente precisa de uma topografia, a gente precisa ter um trabalho todo antes do projeto pra gente sentar, fazer um projeto e também. Aí você contrata, é todo um procedimento dentro da concessionária, não é simplesmente querer. Uhum. Então, a gente foi, startou um processo, só que isso deveria ter sido feito muito antes. E aí foi um custo muito alto. Então, assim, tinha o dado, ele dava para ser levantado, dava pra gente trabalhar de forma já corretiva, nem era preditiva, mas já era corretiva, porque já tinha um problema ali envolvido. E depois se tornou um custo muito maior. E aí você tem que trabalhar de forma que controlar a população, controlar os líderes políticos, porque fica todo mundo pressionado. A população pressiona o prefeito pressiona a Artesp, pressiona a concessionária pressiona os projetistas, e aí fica todo mundo trabalhando ali contra o tempo. Então, assim, te dei exemplo de 2 casos que nós precisamos, sim, trabalhar melhor os dados que nós temos, que vêm ali do operacional, que nós também podemos criar setores específicos para isso, mediante treinamento de profissionais, só para ficar fazendo isso. A concessionária tem investimento suficiente, ela pode investir para que isso aconteça. Só precisa ter o profissional que saiba fazer, instruído a fazer isso. Então, levanta os dados, trabalha de forma preditiva, não vai trabalhar nem preventivo e nem corretivo, ele vai trabalhar no meio termo, que pode ser uma boa estratégia para o negócio, para trazer lucratividade. Então, isso hoje não é feito com excelência. Acontece? Sim, mas não é feito com excelência. E é interessante porque quando a gente fala de rodovia, os volumes financeiros de um problema desse, ele é absurdo. Então, se, por exemplo, montar uma equipe para ficar analisando dessa forma, olhar de forma analítica e crítica para as questões, cara, uma correção João, dessa, um resultado desse já paga todo o investimento. Um problema desse que eu tô falando para você, vai mais de 1 milhão. Quanto que é o salário de um engenheiro hoje, um piso de um engenheiro? 10 mil. Quantos meses que paga um engenheiro? Exato. Então você fica com um engenheiro a concessão inteira para olhar isso. Pega um geotécnico, põe um especialista para olhar talude. Põe o cara para olhar talude, para você não ter problema. O cara vai fazer estudo e análise de todos os taludes das rodovias. Os contratos mais antigos não prevêem isso. Os mais novos, sim. Igual o contrato que eu trabalho hoje, a gente já tem isso previsto. O estudo e a verificação hidráulica de todos os bueiros. O estudo e a verificação de todos os taludes. Então a gente verifica com os critérios necessários qual é a probabilidade daquilo ali ter um escorregamento, um desmoronamento, algo do tipo. E a gente já dá para a Artesp, tá aqui, o que vocês acham, né? Esse investimento, nós vamos ser reequilibrados ou não? E aí nós vamos partir para uma parte mais estratégica. Como é que nós vamos atacar o problema? Então, assim, é muito mais lucrativo trabalhar dessa forma aqui, antevendo o problema, do que somente corrigindo. Isso é muito estratégico. Perfeito, Lucas. Cara, acho que mais uma vez aí aprendi demais contigo, cara. Conteúdos que você já fez ali com a gente, webinar, inclusive, eu aprendi pra caramba ali sobre a parte de segurança viária, né? Então, cara, obrigado demais mesmo. Pessoal, então a gente tá finalizando aí mais um episódio. Queria agradecer vocês aí que assistiram. De novo, não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, de deixar uma curtida aí se gostaram do conteúdo, deixem os seus comentários, sugestões aí de melhoria que a gente sempre vai levar vocês, né, e a opinião de vocês em consideração. E Lucas, como que o pessoal pode te encontrar, cara? Como é que eles fazem para acessar aí tuas redes? Bom, se você comentar pro pessoal, fica à vontade. Para me encontrar nas redes sociais é bem simples, o Instagram é @rodo.vias, rodovias com um ponto ali no meio. A gente tá também no LinkedIn. Todas as postagens a gente tenta subir no Instagram e no LinkedIn. O LinkedIn é Lucas Alves Ribeiro. Então, se você colocar o meu nome e sobrenome são muito comuns, João. Tem que colocar e procurar ali rodovia, alguma coisa do sentido. A gente deixa na descrição ali como depois, sempre fica mais tem postagem, fácil. fica fácil de achar. Convido vocês aí a conhecerem a rede social. Falo para pessoas que trabalham na área, que são profissionais. Falo para estudantes e falo também para quem é leigo, quem só quer ter informação, evitar riscos em rodovias.
Além disso, eu sou colunista no blog da engenharia, então lá no blog vocês podem encontrar também as colunas sobre infraestrutura rodoviária. A gente tem nossa loja, que tá tudo ali no meu perfil. Então é YouTube, Instagram. Vai no Instagram, lá tem um link que você consegue acessar todas as nossas redes sociais, nossa loja, grupo de rodovias, grupo VIP, que tem ali planos de negócio, algumas coisas que nós tratamos junto a quem tem interesse em falar sobre rodovias. Perfeito. Show de bola. Lucas, obrigado. Valeu, mais eu que uma agradeço, vez. viu? Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.